suporte, um jeito mais para trocar uma ideia, para trocar experiências aqui, pô, cheio de gente aqui, muito boa, grupos muito grandes. Então, palestrantes ficam muito bons. Vamos conversar, vamos trocar ideia, tá bom? Bom, como ela falou, eu sou o Marcos, para quem não me conhece, tenho atuado nos últimos anos em algumas redes de varejo. Estava conversando com meu amigo aqui no Rabiz, agora eu estou atuando no grupo Salos, que é saúde e bem-estar, que ele falou que agora eu vou começar a viver. Eu saí do Food Service, a partir de agora eu vou começar a viver um pouco mais. Mas fiquei algum tempo, passei pela Roupa Lingerie, pelo Girafas, pela Caidu e estou agora no grupo Salos. Mas eu quero falar um pouco da nossa experiência dentro do Girafas. Girafas, todos conhecem, mas ninguém conhece. Uma rede de franquias de alimentação, aproximadamente 400 lojas espalhadas pelo Brasil. E a gente teve o grande desafio de fazer uma migração. Nós migramos boa parte dos nossos sistemas para soluções técnicas. E é isso que eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês. Bom, só falando um pouco da nossa realidade de food service, a Brasel está estimando 300 bilhões de faturamento para o ano de 2022. Então é um mercado gigantesco, é um mercado que impulsiona a economia brasileira e é inevitável que para que esse mercado ande, a gente tenha soluções de tecnologia que andem junto. Solução, assim, às vezes é um paradoxo, né? Porque a gente fala muito de solução de tecnologia, mas às vezes o que a gente tem lá na ponta não é uma solução, ela traz um problema. Então é fundamental que realmente as nossas escolhas sejam para que nos traga a solução. Eu sou de TI, então vou falar aqui da parte técnica, a minha atuação em tecnologia. Então é fundamental que a tecnologia realmente traga para a gente soluções e não mais problemas. E ainda falando sobre tecnologia, a estimativa não, na verdade, a Gartner trouxe que no ano passado, 2021, aí não estou falando só de food nem Brasil, estou falando mundo, mas 4,2 trilhões de dólares foram usados, investidos, gastos em tecnologia. Então, acho que a pandemia trouxe muito em evidência a real necessidade da tecnologia para todos os segmentos. E trouxe também em evidência para o segmento de food service. Então, eu dividi aqui, vou falar de uma forma bem macro, só para contextualizar, mas eu dividi, independente do segmento, se é fast food, se é restaurante, se é salão, acho que todos passam por essas duas cadeias, cadeia operacional e cadeia de produção. Lembrando, só de uma forma macro. Tá? Se a gente for entrar no detalhe de cada um aqui, a gente precisa de uma palestra por noite. Então, basicamente é o seguinte, cadeia operacional, operação da loja, operação do restaurante. O que acontece? Você recebe a mercadoria, essa mercadoria alimenta alguma ficha técnica, aqui o estoque está sendo representado pela ficha técnica, depois o produto é vendido, está baixo o estoque, naturalmente, utilizando aquela ficha técnica cadastrada, você recebe o dinheiro, seja à vista, seja a prazo, você compra novamente a mercadoria, você paga a mercadoria, recebe de novo, e assim vai o ciclo dessa cadeia operacional. E o mesmo acontece, dando as suas devidas proporções, para a cadeia produtiva. Então, você contrata uma pessoa, você treina essa pessoa vai para a sua operação, a partir daí, ou ela ganha uma promoção, ou tem desligamento, e aí você faz novamente. Se ela foi promovida, você contrata alguém para o lugar dela, treina, opera e assim vai. Então é fundamental que você tenha o controle disso. Desde a operação até a produção, a gente precisa ter o controle. Não dá mais. Quando a rede ainda está no começo, você já consegue fazer aqueles controles mais manuais. Só que hoje a gente tem à nossa disposição tecnologia suficiente, acessível, para que o controle seja feito de uma forma sistêmica. Então é fundamental para que isso ande e tenha um sistema por trás rodando e sustentando a sua rede. Então, olhando para isso, quando eu entro no Girafas, eu olho para isso
para o todo, e aí eu encontro alguns desafios, que eu acho que aqui, talvez, alguns tenham os mesmos desafios, mas falando de uma forma bem geral, eu elenquei 5 principais desafios que eu encontrei lá, que se eu encontrasse a solução para esses desafios, eu sei que minha rede estaria bem atendida, desde o nosso back-office até a ponta do franqueado. Então, eu vou começar pelo cadastro de produtos. Quando eu olhei e vi como funcionava o cadastro de produtos, eu encontrei um cenário que era difícil de gerenciar, porque eu tinha produtos, eu coloquei ali publicidade de produto, mas eu tinha várias derivações do mesmo produto. Eu tinha o mesmo produto que é a mesma coisa. Por exemplo, no cheeseburger, eu tinha o mesmo cheeseburger cadastrado 4, 5, 6 vezes, porque eu não tinha como fazer o controle de uma forma diferente. E, obviamente, com essas publicidades, eu não conseguia fazer o controle. Na verdade, a rede não conseguia fazer o controle. Por quê? É muito difícil você gerenciar, você sempre vai ter um produto mãe. A partir daí é muito difícil, porque é gerenciado por pessoas, as pessoas lembrarem de todas as derivações de produtos que tem. Então, isso era um gargalo, era um problema. Depois disso, eu olhei o cadastro e a parte de ficha técnica. E aí eu encontrei uma coisa está ligada na outra, então eu acabei encontrando o mesmo cenário, os mesmos problemas e o mesmo desafio. Eu tinha inúmeras derivações de ficha técnica e isso era praticamente impossível de se controlar. Então não era difícil você encontrar um franqueado, alguém reclamando, algum gerente de loja reclamando que um determinado produto não estava dando saída em estoque. Obviamente não estava dando porque tinha um problema de cadastro. Depois disso eu fui para controle de inventário. É claro que existia um controle de inventário, só que eu tinha muita dificuldade de realizar o controle da forma que era feita. Porque a apuração do CMV não era 100% real, o controle de estoque, de inventário, não era 100% realizado, então isso daí dificultava para trazer os números reais, para a gente conseguir enxergar os números reais que as lojas precisavam enxergar. Porque, às vezes, no mundo de franquia, esse controle não é importante só para o franqueador, ele é importante para a ponta, ele é importante para o franqueado. O franqueado precisa saber o CMV dele para ver se ele está ganhando dinheiro ou não, porque a rotatividade é muito alta, entra dinheiro todo dia, sai dinheiro todo dia, mas você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar se está entrando e está lucrando ou se está só girando o que você tem. Então, para isso, a gente precisava de um controle rígido, um controle efetivo de estoque de inventário. Quarto, consolidação de informações. Esse foi um ponto que para a gente é uma questão, não era bem uma política, mas era uma questão interna nossa, que a gente precisava, o quanto menos integrações a gente tivesse, quanto menos derivações de base de dados a gente tivesse, melhor seria para que a gente gerenciasse. Então, a gente precisava de um repositório, de uma consolidação das informações e a gente precisava alimentar um BI. Nós tínhamos uma central de informações, mas não conseguíamos chamar aquilo de BI. Então, esse era o nosso quinto desafio, o quarto desafio. O quinto desafio era administração pessoal. Aí já falando mais para o mundo do back-office, da franqueadora. Por que eu estou falando isso? Lá no final eu vou explicar, o nosso projeto com a Tecnisa, ele vem de uma ponta a outra. Então eu implantei o ERP Tecnisa no back-office da franqueadora do Girafas e implantei o mesmo Tecnisa lá na ponta, no frente de caixa. Então para a gente, aquilo ali era fundamental que a gente conseguisse rodar a rede inteira em uma única plataforma. Não era uma premissa, porque a gente sabia os desafios que tinha no mercado, a gente sabia o quão difícil era encontrar uma solução que me atendesse plenamente no meu back-office, porque back-office é back-office, então é financeiro, fiscal, contábil, eu precisava de uma ferramenta que me atendesse ali, mas que também atendesse as minhas particularidades da ponta, que também atendesse as minhas particularidades de venda orientada,
de ficha técnica, de cadastro de produto. E isso é muito difícil. Você vai diminuindo a possibilidade de encontrar uma ferramenta que conseguisse abranger tudo isso. E quando eu cheguei e olhei para tudo isso, obviamente, deixa todo mundo triste. Deixa o cara da TI triste, deixa o cara de operações triste, todo mundo fica triste com essa quantidade de desafios. Então, fui para o mercado e falei, tá, preciso trazer uma solução. E quais eram as soluções para isso? Cadastro de produto. Eu precisava de uma ferramenta, de uma solução que me trouxesse opções de tipos de venda. Eu não tinha que cadastrar o mesmo produto para vender para o lojista, para vender para o estudante, para vender para a parceria. Eu precisava ter um único produto. O produto ele é único. Então, eu tinha que trazer uma solução que me fizesse isso. Eu tinha que trazer uma solução que me desse a possibilidade de aplicação de desconto. Todos os tipos. Desconto progressivo, desconto único, desconto combinado. Eu precisava dar um jeito para que eu não também tivesse que cadastrar um produto. Então, eu vou fazer uma campanha, eu vou cadastrar um produto para essa campanha, porque eu não consigo fazer a administração dentro do sistema. Eu precisava ter uma possibilidade de tipos de consumidores. Por quê? Eu precisava vender para o lojista, eu precisava vender para uma loja específica que tinha uma parceria e eu não podia cadastrar um produto só para isso. E por último, quando eu tenho todas essas opções, eu preciso enxergar. Então eu precisava ter relatórios que me mostrassem, ok, o cheeseburger vai ser sempre cheeseburger. Tá, mas quantos cheeseburgers para funcionário você vendeu? Quantos cheeseburgers para lojista você vendeu? Não adiantava só me trazer a solução operacional e não me trazer a solução de enxergar aquilo ali. Eu precisava ter um relatório. Então, essas eram... Quando a gente mapeou, nós chegamos à conclusão de que, se me entregasse isso, eu estava bem atendido. Próxima dificuldade que eu tinha era a ficha técnica. Então, levando em consideração que os problemas de ficha técnica são os mesmos de cadastro de produto, eu também precisava de uma solução que me permitisse ter variações de ficha técnica. Eu precisava ter uma ficha técnica local, eu precisava ter uma ficha técnica global, eu precisava ter uma opção de ficha técnica para delivery, e eu não podia ter vários cadastros de ficha técnica. Porque, vamos lá, lembrar do produto. O produto é único. Se o produto ele é único, se a montagem é a mesma, a composição é a mesma, por que eu vou ter outra ficha técnica? É a mesma. Agora, existem particularidades? Existem. Então, no delivery, eu tenho que entregar o talher, eu tenho que entregar o palito, ok. Mas o produto continua sendo o mesmo. Eu só tenho uma variação da entrega. Então, eu não posso cadastrar, não deveria ter que cadastrar uma outra ficha técnica para isso. Eu precisava de uma solução que me entregasse dessa forma. E aí a gente ficaria feliz se me entregasse isso. Terceiro desafio. E a terceira solução, controle de estoque. Lá atrás, 2018, que foi quando nós começamos a estudar o que o mercado tinha para me oferecer, porque o que eu tinha em casa não me atendia, as lojas não tinham a opção de dar entrada em nota fiscal via XML. Eu não sei se isso é claro para todo mundo, eu não sei se todo mundo tem familiaridade com o que eu estou falando, mas assim, só para explicar rapidamente. Chegou uma nota fiscal na loja, alguém precisa dar entrada naquilo para alimentar o estoque, ok? Senão, teoricamente, se aquilo não está no estoque, você não pode vender. O gerente da loja tinha que pegar aquela nota, digitar item por item, quantidade por quantidade, valor por valor, para poder dar entrada e alimentar o estoque. Na realidade do fast food, isso é completamente incabível. Não dá para um gerente de restaurante ter que parar para ficar dando entrada, item a item, nota a nota. Então a gente precisava de uma solução que me trouxesse a possibilidade de dar a entrada de uma forma mais simplificada. Até o momento a gente não sabia bem o que era a entrada via XML, mas encontramos quando a gente foi buscar no mercado. Eu precisava de uma solução que me desse a flexibilidade de customizar os tipos de contagem que a loja faz. Então, eu estou falando de um mundo de franquias, eram mais ou menos 400 lojas, 300 franqueados. 300 franqueados são 300 empresas, 300 pessoas com 300 cabeças diferentes. Cada um queria fazer um tipo de contagem.
Então, um queria contar diário, outro queria contar semanal, outro queria contar quinzenal, outro queria contar por período, enfim. Eu precisava de uma solução que me desse isso, mas que não impactasse os demais. Porque o que o franqueado A está fazendo, ele não pode impactar o franqueado B, porque o franqueado B não quer fazer esse monte de contagem. Ele quer fazer uma só e pronto. Então, eu precisava de uma solução que me trouxesse a flexibilidade necessária para que eu fornecesse para o meu franqueado o que é padrão, porque a rede tinha isso, então eu tenho um padrão de contagem, mas se você quiser fazer 200 variações, pode fazer. O sistema está aqui e ele te entrega. E, obviamente, eu precisava também de uma solução de relatório. Então, porque não adiantava nada eu controlar tudo isso, mas não conseguia enxergar. E aí é onde a gente precisava buscar uma solução que não fosse somente boa na operação, mas também no controle dos relatórios. Quarto desafio: consolidação das informações. Como eu falei um pouco antes, não era uma política que a gente tivesse um único sistema, mas era um desejo nosso. Por quê? Para quem é de TI, sabe que quanto mais fonte de dados você tiver, mais integração você tiver, a chance disso dar problema é cada vez maior. E quando isso der problema, você vai ter uma briga com no mínimo duas pessoas. O fornecedor A e o B. O A vai jogar para o B vai jogar para o A e você nunca vai saber qual é o problema. Então, qual que era nosso objetivo? Vamos diminuir o máximo possível o número de integrações. Por isso que, quando nós fomos para o mercado, a gente sabia da dificuldade de encontrar uma solução única, mas a gente buscou até o limite. E aí a gente conseguiu realmente encontrar uma solução que me atendesse no back-office, que me atendesse na gestão da loja, que me atendesse no frente de caixa, que integrasse com os meus aplicativos, aplicativo próprio, marketplace, e-commerce. Isso eu não tinha como fugir. Esse tipo de integração eu não tinha como fugir. Mas eu precisava que o demais eu não tinha nenhum intermediário. Então era fundamental para a gente que fosse um sistema único na rede, sem integração. E se ele me trouxesse um BI próprio, aí eu ficaria muito mais feliz. Por quê? Nós tínhamos um BI. Vamos lá, a gente tinha uma célula de BI dentro da empresa. Eu não tinha uma ferramenta de BI. Eu não tinha uma ferramenta de cruzamento de dados. Por quê? Os dados, eu tinha várias fontes de dados, cada uma com uma modelagem, cada uma com um padrão. Isso não foi visto há 15 anos atrás, quando começou a fazer a implantação dos sistemas legados que a gente tinha na época. Então eu tinha vários tipos de dados e eu não tinha ninguém que conseguia tratar aquilo. Então, se eu entrasse com um sistema novo, que me trouxesse um BI, que eu não precisasse integrar com Power BI, com Tableau, com Click, mas que ele me desse as opções e as informações que eu precisava, isso seria o melhor dos cenários. E por último, departamento pessoal. Quando eu falo de departamento pessoal, aí é mais um desafio nosso da franqueadora. Por quê? Eu não sei se todos estão habituados, acostumados, mas lá em 2018, em agosto de 2018, foi quando começou a obrigatoriedade do envio do e-social. Um caos. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém. As soluções que a gente encontrava era um Deus nos acuda para entregar. E eu tinha uma base de 150 funcionários que eu era obrigado a mandar, senão eu poderia sofrer algum tipo de penalidade. Então eu tinha que encontrar um sistema que fosse totalmente aderente ao e-social, que também fosse a mesma base de dados e que não tivesse integração. E era esse. Se me trouxessem essas soluções, eu estaria extremamente feliz e estaria pronto para uma migração. Aí tem meu rostinho feliz, não só o meu, mas de toda a empresa. E tá, beleza, eu falei tudo isso. Tá. E aonde entra a Tecnisa nisso? Exatamente nessas soluções que a gente estava buscando. Então, como que eu cheguei na Tecnisa? Vou falar um pouco aqui não vou entrar no detalhe do projeto, depois, se alguém quiser, se alguém se interessar e quiser saber como é que foi a nossa trajetória com a Tecnisa, como é que andou o projeto, quais foram os nossos desafios durante o projeto, eu vou deixar meus contatos no final e a gente pode ir conversando. Mas de uma forma resumida e objetiva,
Eu fui para o mercado 2018, janeiro de 2018, eu precisava encontrar uma ferramenta que me entregasse todas essas soluções que eu falei. Que provavelmente, boa parte dessas dores e dessas soluções são desejos de alguns aqui. E tá, conversei com várias empresas, conversei com várias software houses, inclusive a Tecnisa. A Tecnisa já estava namorando girafas há um tempo. E aí nós sentamos, nós conversamos. E uma coisa que eu costumo falar, que eu falei muito lá atrás, e que eu costumo falar é que assim, eu não precisava de um fornecedor. Fornecedor eu tinha vários no mercado. Qualquer um deles poderia ser o meu fornecedor. Eu precisava de um parceiro. Eu tinha que ter ao meu lado um parceiro. E aí eu não estou falando só de empresa, eu estou falando de pessoa, né? Porque o projeto só anda com pessoas, né? As máquinas não fazem andar, o sistema não se rollouta sozinho, então eu precisava de pessoas. Eu precisava de pessoas que acreditassem na nossa rede, que acreditassem no nosso projeto e que desse a mão com a gente e falasse, vamos, o desafio é grande? Sim. Nós tínhamos 400 lojas, Brasil inteiro, com 4 tipos de operações fiscais, né? Tem o SAT aqui, tem o MFE lá no Ceará, eu tenho NFE no resto do estado e ainda tem uma lá em Santa Catarina que ainda era impressora fiscal. Eu preciso de uma ferramenta que seja homologada para tudo. Eu não posso ter uma ferramenta que é só homologada em São Paulo. Eu preciso de uma ferramenta que me dê, e um parceiro que me dê essas soluções que eu falei. Porque eu sabia que de prateleira eu não ia encontrar. Então foi aí que nós chegamos até a Tecnisa. Essa lista de desejo que eu mostrei aqui, eu abri. Conversei várias vezes com o Leandro, o pessoal da Tecnisa me conhece já há um tempo. Conversei com o Gerson também algumas vezes. E falei, olha, é isso que eu preciso. Topa e junto, topa dar a mão para a gente fazer essa parceria? E aí a Tecnisa topou e por isso que a gente conseguiu rolloutar. Vou falar brevemente como que foi o projeto. Como eu falei, eu precisava entregar o e-social da minha franqueadora, agosto de 2018. Eu comecei o projeto de migração de sistema pelo ERP, pelo nosso back-office. Comecei em junho de 2018. Fizemos o kickoff e iniciamos o projeto de migração do ERP. Nós tínhamos 3 sistemas rodando na nossa retaguarda. Migramos todos para um único sistema, Tecnisa. E em agosto eu entreguei o e-social. Foi fácil? Obviamente que não. Para quem é de TI sabe que algumas noites a gente passou modelando o dado. Algumas noites a gente passou integrando. Mas me deu aquilo que eu precisava. Eu não trabalhei sozinho. Minha equipe não trabalhou sozinha. A Tecnisa trabalhou junto, deu a mão e foi junto. Então assim, pode parecer uma rasgação de seda aqui, mas não é, não precisa. Nem a Tecnisa precisa que eu fique aqui rasgando elogios e eu também não preciso que eles me peçam isso. É uma parceria. Se não fosse, eu não estaria aqui. Isso eu não tenho dúvida. Se os caras não tivessem dado a mão pra gente lá atrás, para fazer esse negócio acontecer, eu não estaria aqui falando, porque eu nem estou mais no Girafas. E eu nem estou mais no segmento de food. Então, assim, é porque realmente houve uma parceria grande. Nós tínhamos, enfim, vários desenvolvimentos que precisavam ser feitos, foram feitos. Houve uma parceria muito grande, principalmente para vender a ideia para franqueado. Fizemos inúmeras lives com franqueados, inúmeros webinars de treinamento. E esse foi o motivo pelo qual eu escolhi, porque eu tenho certeza que se não houvesse uma parceria nesse sentido, eu não conseguiria fazer o projeto andar. Foi 100% lindo? Não. Foi tudo maravilha? Não. Mas deu certo. E é isso que importa. E só deu certo porque a gente tinha pessoas comprometidas a fazer aquilo dar certo. Então, o que eu tinha para falar de conteúdo é isso, por isso que eu falei que não é uma palestra, é um bate-papo. Tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que boa parte das pessoas se identificam no seu dia a dia. E agora eu abro para algumas perguntas que vocês tiverem. Se tiverem, podem ficar à vontade. Qual foi a equipe que você usou? Quantas pessoas foi necessária para mudar essa virada de chave? Você diz minha ou deles? Ou no geral? Em geral. Podemos separar. Eu tinha, do meu lado, 4 pessoas que não eram técnicas no sistema, eles eram técnicos de TI, conheciam muito a nossa realidade
de operação e conhecia muito o que a gente tinha antes. Então eu tinha 4 pessoas do meu lado e 7 pessoas do lado da Tecnisa de projeto. 7 de projeto. E aí eu tinha mais uma squad de desenvolvimento que não atendia somente a gente, mas que dava velocidade às nossas entregas. Tinha. E aí foi dividido, tá? Explicando um pouco sobre as entregas. Tinha um gerente de projeto, tinha um coordenador de projeto, e aí tinha a equipe, a squad de desenvolvimento que me entregava as demandas. Era dividido em sprints, cada sprint 15 dias, e tinha um cronograma de entrega, e obviamente a gente ia em cima daquele cronograma toda vez que tinha um status report. Então entregou, ok, se porventura não entregava, porque também aconteceu em alguns momentos, tinha justificativa porque não entregou, reavaliava o prazo, colocava na próxima sprint. Tempo de projeto. Tempo de projeto. Eu dividi em 2 projetos. Eu dividi o ERP e dividi o frente de caixa. ERP, eu demorei 1 ano e meio para dar o Go Live. Eu trabalhei os últimos 3 meses de 2019 em paralelo. Então, outubro, novembro e dezembro de 2019 eu andei em paralelo. Janeiro de 2020 eu dei o Go Live, desliguei os outros sistemas e andei só com Tecnisa. Frente de caixa, aí tem uma diferença de prazo, mas não de desenvolvimento, de rollout. Então, se eu for falar em tempo de projeto, ou seja, de possíveis melhorias, eu estou falando de 1 ano. Então, começou em 2019, meio de 2019, meio de 2020 o sistema já estava apto para nos atender. Aí eu comecei a rolloutar. Aí foi um Deus nos acuda, né? Porque é Brasil inteiro, rolloutar. E aí você pega uma loja que não precisa estar muito longe, ela está aqui em São Paulo. Só que os equipamentos que tem nela são lá de 2006. E o franqueado quer que o sistema atual rode num equipamento de 2006. Então demorou um pouco mais porque você precisa negociar muita coisa. Então você tem que negociar prazo, você tem que negociar troca, mas de um modo geral, desde o kickoff até a última loja migrada, foram quase 3 anos. Como que foi essa comunicação com o franqueado? Era uma demanda deles fazer a troca do sistema? Ou era interno e vocês levaram de dentro para fora? Como que foi essa comunicação, né? A escolha, a adaptação do franqueado? Como que é o entendimento entre o franqueador e o franqueado? Eu tenho muito problema hoje, né? Muitos reclamam, né, do sistema que eu tenho hoje, mas ao mesmo tempo eles reclamam de fazer uma troca. Como que vocês fizeram esse período de migração, de escolha, de defesa de um novo sistema? Tá. Deixa eu só... Como que eu tô de tempo aí? Vontade? Tá. Vamos lá. Foi um desafio. Eu não vou abrir aqui, eu acho que não vem ao caso eu falar qual era o parceiro que eu tinha e nem quais eram especificamente os problemas que a gente tinha. Mas eu tinha problema. Eu tinha problema principalmente de relacionamento com o parceiro. E isso era latente na rede. Assim, 90% dos franqueados reclamavam muito porque não conseguia uma solução de problema, porque o chamado demorava, porque não tinham apoio quando precisava, enfim. Então, essa parte veio deles. Olha, preciso de um novo parceiro, não era nem uma nova ferramenta, preciso de um novo parceiro para me atender bem. Ok. Quando eu entrei e vi o panorama geral, eu entendi que não era só o parceiro. Eu precisava de um parceiro, mas eu precisava de uma solução. E aí, como que a gente fez? Qual foi a nossa estratégia para vender? Trouxemos os prós e os contras do que a gente tinha naquele momento e a proposta da Tecnisa. Proposta técnica, né? O que a Tecnisa vai me fornecer? Porque a gente estava pensando a longo prazo. Então a gente não estava pensando só no momento da implantação. Quando a gente começou o sistema, quando a gente começou a projetar, a gente planejava que o mínimo seriam 10 anos. Então assim, para fazer sentido, eu preciso estar com esse parceiro no mínimo 10 anos. Antes disso, se eu trocar o software agora, daqui 2 anos eu trocar de novo, não faz o menor sentido. Então, a gente estava projetando 10 anos. E aí a gente colocou para o franqueado o que a Tecnisa estava nos proporcionando, nos oferecendo de inovação, de flexibilidade,
e também de custo. Nós tivemos uma grande redução de custo para o franqueado, para a gente não, mas para a franqueadora também, mas principalmente para o franqueado. O franqueado teve uma redução de custo. E aí qual que é a estratégia que a gente usou? Lá nós tem um comitê, não é bem um comitê, é um outro nome, mas tem um comitê de franqueados, são os principais, os formadores de opinião. Nós vendemos a ideia para esses franqueados. Implementamos primeiro nas lojas que a gente chamava própria, estava rodando bem, rodou legal, virou o nosso case, e aí nós implementamos no restante desses franqueados formadores de opinião. Esses franqueados é que venderam para o resto da rede. Ainda assim, tiveram alguns franqueados que reclamaram, e é natural, isso vai ser natural, porque tem franqueado que reclama de absolutamente tudo. Então, se tiver sol, tá ruim, aí, pô, tá chovendo, não vendo porque tá chovendo, então é assim. Mas foi mais ou menos essa estratégia que a gente usou, tá? Conseguiram mensurar as melhorias, por exemplo, vendas, uma apuração, ou não teve porque no outro sistema não tinha? A gente conseguiu mensurar em apuração e a gente conseguiu mensurar em proposta de valor agregado. Então, o que eu digo de valor agregado? O que a Tecnisa está me proporcionando que eu não tinha lá. Então, agora, em 2021, a gente colocou PDV móvel, mobile. O que eu tinha antes? Eu tinha um tablet. Então, o cara ia lá, fazia o papa-fila num tablet, só que o cliente tinha que ir na fila, continuava na fila para pagar. Alô? Continuava na fila para pagar. E aí, acho que está falhando aqui. Interferência, será? Então, eu implementei o software embarcado na solução da maquininha POS. Isso zero custo. Pro franqueado. Eu implementei o totem de autoatendimento. Custo zero para o franqueado. Isso é um outro ponto que eu acho interessante de falar. Quando a gente teve a ideia de colocar um totem de autoatendimento na rede, a gente sabe que tinha várias empresas de solução de sistema de totem. A gente preferiu conversar com a Tecnisa. A gente preferiu falar, vocês topam fazer isso junto? E eles desenvolveram aquele layout que está ali, foi experiência nossa. A gente começou a trabalhar aquele layout. Não é ainda 100%? Não, porque todo dia a gente precisa melhorar alguma coisa. Principalmente com relação a UX. Então, todo dia tem uma tecnologia nova no mercado que vai influenciar no nosso mercado e que a gente precisa estar atualizado. Mas assim, de uma maneira geral, esse totem que está ali, a gente começou a pilotar ele no Girafas. Custo zero. O cara só tinha o custo do equipamento. Controle. Tinha vários controles que a gente, como franqueadora, não tinha. No sentido de, eu não sei se essa informação está correta ou não. Por quê? O sistema que era utilizado antes tinha muitas brechas. E como foi um sistema que nasceu praticamente na rede, quem era mais antigo, principalmente gerente, franqueado, sabia exatamente onde estavam as brechas. Então, isso era muito fácil para maquiar um relatório. Quando a gente trouxe uma Tecnisa que ninguém sabia manipular e não tinha como manipular, aí a gente começou a enxergar as possibilidades que a gente estava perdendo antes. Então a gente conseguiu mensurar dessa forma. Não sei se ficou claro. Mais alguém? Marcão, diga. deixa eu perguntar aqui. Primeiro, prazer te conhecer e parabéns. Prazer é meu. Muito boa explicação aí. Obrigado. Entendi um pouco das dores que você teve no passado, frente à empresa, os desafios que tinham, até mesmo com os franqueados, como a amiga ali acabou de mensurar. Agora, se você pode falar aqui algum ponto, algum valor, algum item principal que a Tecnisa te ajudou para inovações, para daqui para frente, te ajudou nas dores no passado, a regularizar todas as dores que você tinha, legal, e te levar para um futuro promissor. Quais são as inovações? O que eles têm te ajudado a te levar para um outro patamar? Você tem alguma coisa que você pode contribuir com a gente? Tem, vamos lá.
algumas coisas eram dores que a gente tinha com outro parceiro, mas que também era uma projeção de futuro que eu não tinha com ele. Então, isso que eu falei agora, totem de autoatendimento eu não tinha com ele. Integração com o aplicativo próprio nosso, eu não tinha possibilidade. Vamos lá, eu tinha possibilidade. A gente foi fazer, só a título de exemplo, a gente foi fazer uma conversa para integrar o nosso aplicativo próprio. A cifra foi milionária para fazer a integração. E não fazia o menor sentido para a gente. Isso tem que ser inerente à solução. Como é que você vai me cobrar umas... Tudo bem, dá para cobrar o desenvolvimento? Ok, eu acho que vai gastar horas de desenvolvimento. Mas não dá para ser milionário. Então, esse tipo de abertura, esse tipo de parceria, nós nunca tivemos. Então, até 2018, vamos lá, as lojas que não estavam antes, que migraram por último, até 2020, eu não tinha possibilidade nenhuma. De nada. Eu não tinha possibilidade de colocar um KDS, não tinha possibilidade de colocar um totem. Eu tentei pilotar com outro parceiro uma solução de PDV mobile e eu não consegui. Então, naquele momento, era uma visão de futuro a curto prazo. Porque eu precisava resolver o meu problema. Aquilo era o meu problema. E aí, o que nós combinamos com a Tecnisa? Até falei com o Leandro agora há pouco e ele falou que isso já está andando. Falei, cara, a gente precisa... Mapeei todos esses desafios e tal, o que eu precisava. Cara, quando você me entregar, a gente vai voltar e vai falar de futuro. A gente já dava algumas ideias. Então, preciso de um PDV que roda em nuvem, para eu diminuir o meu problema de servidor na loja e tal, para ficar mais fácil para o meu franqueado. Tudo isso já foi ventilado. Mas a gente não chegou a desenhar um projeto de futuro, porque eu não conseguia, porque o presente ainda não dava. Então, hoje eles estão nesse momento. Hoje o Girafas com a Tecnisa está conversando para desenhar futuro. Mas eu já não faço mais parte dessa conversa nesse momento. Tá? Mais alguém? Manda aí. Uma pergunta aqui, Marcos. Diga. Prazer, obrigado pela sua palestra aí, muito bacana. Eu ia te perguntar o seguinte, qual que é o acesso que você tem, que vocês tiveram, né? E qual a flexibilidade da empresa em relação à acessibilidade ao que vocês buscavam, né? A nível de desenvolver, de interesse de fazer as coisas, né? E de tentar aproximar assim, o que vocês precisavam com a ferramenta. Acesso total. A Tecnisa sempre foi muito aberta a nos ouvir. Eu, sinceramente, eu não acho que seja só porque era a gente. Eu acho que com outras pessoas que eu conversei, com outros players que eu conversei, é meio que a cultura, a filosofia da Tecnisa. Então, assim, cara, eu conversava eu tinha acesso a quem eu precisava dentro da Tecnisa para resolver meu problema. Nós conversamos inúmeras vezes com o CEO, com o Wilson. Teve um momento que o Wilson fazia parte da nossa reunião de status report, porque ele fazia questão de entender como estavam as entregas. Cara, o empenho da equipe, é isso que eu falei agora há pouco sobre a parceria, que eu acho que fez todo sentido. Quando você pega o parceiro e ele está disposto a pegar recurso dele, recurso de pessoas dele, folha de pagamento dele, e coloca dentro do seu cliente, porque ele sabe que esse projeto faz sentido para o cliente e para ele, acho que isso daí é um diferencial que é difícil de encontrar. Na minha experiência de TI, já há alguns anos, é um pouco difícil de encontrar. Não é a unanimidade da Tecnisa, só que essa sensibilidade eu percebo que está se perdendo aos poucos. Eu acho que essa sensibilidade de sentar com a gente, que isso aconteceu várias vezes, sentar com a gente e entender, o software tá rodando, quais são suas dores? O franqueado tá reclamando, tá, vamos lá na loja. Fomos várias vezes. A equipe da Tecnisa, de implantação nossa, sabia a nossa operação tanto quanto os nossos operadores. Sabia montar prato, não é só a ficha técnica, os caras sabiam montar o prato. Isso sabia por quê? Porque foi para a cozinha várias vezes. Entendeu qual era a nossa necessidade. Sentiu a dor do nosso operador lá. Porque às vezes a gente também, aí vou falar de TI, a gente é um pouco chato também como TI, que reclama do usuário o tempo todo. Mas o usuário não sabe, é só apertar o botão. É só apertar o botão.
Ele olha pra gente e fala, pô, mas você também não sabe? Você não sabe fazer um arroz? Você não sabe colocar o arroz no lugar certo no prato? É só colocar o arroz no prato. Mas eu sou de TI, e ele é o cara que opera. Então, assim, a gente é um pouco chato, mas quando a gente foi lá na loja e entendeu a dificuldade do cara, alguns momentos, o sistema tá um pouco lento. Tá um pouco lento, vamos ver. A hora que você para na frente do caixa, o cliente tá te olhando, você sente a dor dele, fala, pô, realmente. Né? O cliente tá olhando pra minha cara, eu não tenho o que fazer aqui. Aí, isso a Tecnisa fez várias vezes. Várias vezes foi lá na loja, entendeu o problema, entendeu a dor. Assim, foi desenvolvedor, foi equipe de UX, sentou com a gente para desenhar o totem de ponta a ponta, foi com a gente no shopping que a gente tinha. Vamos lá, vamos ver o cliente comprando. Deixou o cliente comprar? Vamos conversar com o cliente para ver o que ele acha. Isso é fundamental. E isso daí, pra gente, foi fundamental na nossa jornada. Respondi? Fechou? Então, só para finalizar, aqui estão os meus contatos. Se quiser, só ler o QR Code. Anota aí meu contato. Eu estou à disposição, mesmo não estando mais no segmento, mas se precisarem de alguma ajuda, de alguma coisa, podem contar comigo, tá bom? Boa noite, gente. Um abraço.